tráfico de drogas não para. A gente comentou o assunto no primeiro bloco sobre o tráfico e a insegurança, o crescimento da violência e criminalidade. A todo momento tem apreensões. 1.500 porções de drogas, maconha, crack, na Vila Barros. De novo na Vila Barros, a polícia apreendeu e realmente uma apreensão grande. É aquilo que a gente já comentou. Se tem tráfico, é porque tem o consumo. Essa é a dura realidade e é claro, por isso que a gente comenta que a prevenção às drogas tem que começar em casa, no diálogo aberto, franco, pais e filhos, e cuidado com a porta de entrada, que geralmente é a bebida alcoólica. Tá aí então, Vila Barros, 1.500 porções de droga, a apreensão que, portanto, foi confirmada pela polícia. Agora a saúde. A vacina é a melhor forma de prevenção. No momento temos campanha de vacinação em crianças contra a paralisia infantil e o sarampo. E nos adultos contra a gripe. E não é que a cobertura vacinal está abaixo do esperado pelas autoridades de saúde? Nesta família, a tarefa de avós é também levar os netos para tomar vacina. Essa responsabilidade sempre sobra para a Estela e o Marco. Desta vez, o neto Diego, de 2 anos e meio, recebeu uma gotinha que protege contra a poliomielite, conhecida também como paralisia infantil, e uma dose contra sarampo, que ainda evita a rubéola e cachumba. Acompanhar, né? Que a mãe sempre fica triste porque ele chora bastante, mas a gente acompanha. Estou acompanhando todas as vacinas, médico, sempre estou junto com ele. Porque o futuro do Brasil são as crianças, né? Tem que estar bem de saúde para evitar qualquer tipo de doença e que possa comprometer, né, a saúde da criança. Os avós fazem questão de manter a carteira de vacinação do garoto em dia. A gente tem esse cuidado desde que ele nasceu, né? Essa preocupação, porque a gente sabe como é importante a imunização das crianças e está tudo em dia. A gente veio participar da campanha mesmo. A campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo vai até 31 de agosto. Todas as crianças com idade entre 1 a menos de 5 anos precisam tomar a vacina, mesmo que já tenham recebido doses da imunização antes. E no próximo sábado, dia 18, mais de 36 mil postos de saúde vão estar abertos no dia D de mobilização nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo. A ideia é que as crianças de 1 ano até menores de 5 anos compareçam aos postos de saúde para que todas sejam vacinadas, independente do seu estado vacinal, né? Se ela já tem ou não as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde. É uma oportunidade a mais de nós darmos um reforço nas crianças, seja para paralisia infantil, seja para sarampo, e dessa forma mantermos as nossas crianças devidamente protegidas. São mais de 11 milhões de crianças com idade entre 1 ano a menos de 5 anos. E a meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% delas. E assim, diminuir a possibilidade de retorno da polio e sarampo, doenças que já foram erradicadas no Brasil. Assim que ficou sabendo da campanha, Rodrigo levou a Débora, de 2 anos, para tomar a vacina em um posto de Brasília. Lá em casa, a mamãe não gosta muito de ver os pequenos tomando vacina, né? Mas aí eu que sou responsável por sempre trazer. Calendário em dia. Calendário em dia, todos eles sem precisar tomar vacina. Essa aqui que estava um pouquinho atrasada, mas hoje a gente acerta tudo. Aqui em Marília, é claro, as unidades de saúde também funcionando para a cobertura vacinal. O que a gente espera, no caso das crianças, é que os pais tenham responsabilidade. E no caso da gripe, os adultos também. Afinal de contas, a doença não é brincadeira. Bem, a gente continua falando sobre saúde. O médico da internet, pois é, virou mania. Brasileiros pesquisando os problemas de saúde pela internet e se automedicando. Esse é um problema muito sério e perigoso. Neste momento, Roberto está em consulta médica. Ele busca na internet as respostas para o problema de pele. Tem até um ditado que eu falo para os amigos, né? O Google é meu pastor e nada me faltará.
Primeiro, eu jogo no Google e pergunto, o que é, né? Mancha vermelha. Aí ele te dá as opções, alergia, mas assim, não indico as pessoas. Falo, gente, vai realmente ao médico, é que eu sou meio relapso mesmo. E assim ele diz que tem resolvido seus problemas nos últimos anos. Sem plano de saúde, Roberto reclama do atendimento público. A gente vai ao médico, tá sempre lotado, você procura um plano de saúde, é sempre muito caro. Segundo uma pesquisa recente, o hábito de se consultar via internet é comum até com quem teria dinheiro para pagar uma consulta médica presencial. Dos mais de 40% de brasileiros que fazem autodiagnóstico com a ajuda dos buscadores da internet, 55% são das classes A e B e quase 64% têm formação superior. Elas chegam, são mais indagativas e mais informadas do que está acontecendo. É uma troca de informações, entendeu? O médico tem a formação, o paciente tem a informação. Fica até mais fácil de tratar o doente. Essa pesquisa pode ser positiva, segundo o médico, quando ela é usada para que o paciente se informe sobre o melhor especialista para procurar e resolver o seu problema. Mas a informação não deve substituir a formação que só o médico tem, porque os sintomas podem até ser os mesmos, mas cada paciente é único e a análise do seu histórico é fundamental para o tratamento. Sempre vem do doente, não tem como você só ouvir uma história de fazer um diagnóstico. A automedicação é sempre contraindicada. Por quê? Porque num diagnóstico, que é o que o paciente está buscando, as variáveis são muitas. Aí sim ele incorre o risco de algo simples acabar ficando algo grave. E perigosa essa questão. Por isso, o alerta está sendo dado. Cuidado com a autoconsulta sem você ter o devido preparo, é claro, e também a automedicação. As consequências podem ser muito sérias. Sendo velado na sala 4 do velório municipal, o corpo de Maria Inês Bonato de Toledo, a esposa do médico pediatra Ademar de Toledo. A Maria Inês faleceu aos 80 anos de idade. Um trabalho social realmente muito importante aqui em Marília. Afinal de contas, Ademar Toledo, uma pessoa sempre ligada ao Lions. E a Maria Inês fez um trabalho social nas suas atividades também constantes. O corpo sendo velado na sala 4 do velório, o sepultamento será desta quarta-feira em horário a ser definido pela família. Ele veio a Marília para uma palestra, uma pessoa realmente muito preparada e muito concorrida. Historiador, professor, escritor, consultor. Leandro Carnal, a Associação Comercial e Industrial de Marília, promovendo um evento e uma palestra muito concorrida. Ele, nesse momento muito complicado da economia, com a pobreza aumentando no país e a dificuldade também, ele deixou uma mensagem muito importante, muito positiva. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece ficar mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. Se eu me conhecer, ninguém me ofende. Se eu me conhecer, ninguém me ataca. Já disse isso várias vezes na internet.
Quando alguém me xinga no trânsito, eu tenho que saber se a pessoa está dizendo a verdade ou mentira, e nos dois casos eu não posso me ofender. Conheçam-se, saibam quem vocês são. O ano passado um aluno bateu a porta na minha cara e gritou, careca. O que eu vou dizer para esse aluno? Não, retire o que você disse, não, estou ofendido. Vejam, as pessoas têm direito a dizer o que querem, é um direito constitucional. Eu só me ofendo quando eu concordo com elas. Ataque é veneno, veneno só funciona se eu tomar. Ataque é veneno, eu preciso tomá-lo. Se eu não tomar, o veneno não funciona. Já ouvi no trânsito de São Paulo e gravei um programa sobre isso uma vez, um café filosófico. Alguém me gritou, insinuando que minha mãe exercia atividade erótica remunerada. Examino a biografia de minha mãe, hoje com 80 anos. Na juventude ela está sempre com o rosto fechado nas fotos, como era próprio daquela época, nunca sorrindo. Era obviamente uma mulher fiel, sempre triste, fechada, uma mulher de um homem só. Não ria, não tinha aquela pele brilhante da mulher que não é tão dedicada. No passado por virtude, no presente por falta de mercado, minha mãe não é uma prostituta. Então eu não me ofendo. Mas se ela fosse, e não é crime no Brasil ser, eu teria que dizer à pessoa, você conheceu mamãe? Você ia lá em casa? Não? Também não teria que me ofender. Segundo xingamento mais comum e mais estranho, diz respeito à orientação sexual, que é mais estranho ainda, já que orientação sexual não é xingamento, mas é uma característica de cada pessoa. Alguém insinua que eu seja de uma orientação sexual específica. Eu observo e penso, tenho 54 anos, é uma idade boa para você já saber seus orifícios preferidos. É uma idade que, grosso modo, você já sabe mais ou menos o que você gosta. E não haveria problema nenhum em gostar de outra coisa. Então eu digo, você está enganado. Seguindo o velho conselho do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, por onde sai o feijão, não entra mandioca. Bem, mas e se fosse? E se fosse, sem problema algum, eu diria a essa pessoa também, você me conhece? Eu não lembro do seu rosto, mas eu olho sempre o travesseiro, quer dizer, eu não vejo, estou sempre na fronha, eu não lembro bem do seu rosto. Sem problema também. Quando alguém lhe xinga de velha, de feio, de babaca, de filho de alguma coisa, quando alguém lhe xinga até dizendo um time de futebol específico, que eu não vou repetir, resta você saber, a pessoa está certa ou errada. Se ela estiver certa, ela não está me ofendendo. Se ela estiver errada, está me ofendendo. A vida é muito curta para que eu perca tempo com babacas cheios de ódio. A vida é muito curta para isso, né? Tudo isso tem que ser refletido. Futebol, Copa do Brasil desta quarta-feira. Cruzeiro, Santos, Chapecoense, Corinthians, Flamengo e Grêmio. 600 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. Um temor da população na área da saúde. Há 9 anos, o senhor Demetri recebeu o diagnóstico de câncer na bexiga. Ele fez 2 anos de quimioterapia e depois o médico indicou a imunoterapia. E esse remédio, na verdade, era para melanoma. Esse remédio era melanoma. Mas ele achou que podia servir para o meu caso. Depois que eu comecei com esse remédio, pelo menos está parado. As células cancerosas conseguem se defender do sistema imune. Na imunoterapia, uma medicação é introduzida no organismo do paciente e fortalece as células de defesa, que conseguem, então, combater o tumor. A imunoterapia é indicada nos casos de câncer de pele, rim, bexiga, pulmão e linfomas. O tratamento dura de 1 a 2 anos e cada sessão custa, em média, R$30 mil. O tratamento só está disponível na rede privada, na rede pública somente em estudos clínicos. Qual é a grande vantagem? Primeiro que ela oferece uma possibilidade de cura que não existia antes com a quimioterapia clássica. Ela é mais duradoura do que a quimioterapia clássica, tá? E como uma grande desvantagem, nesse momento ela é muito mais cara. Outra
outra novidade é o estudo de gene, feito a partir da análise do DNA das células cancerosas. Ele define quais são os métodos mais eficientes para combater o câncer, a dosagem dos medicamentos e o tempo de tratamento. As alterações moleculares dos genes são muito distintas. E hoje a gente consegue entender isso de um jeito muito mais detalhado, entendendo qual é o tipo de alteração do DNA daquele tumor, como é que os genes se comportam para escolher não só a melhor droga, mas eventualmente, por exemplo, como em câncer de próstata, a necessidade ou não de uma operação ou de radioterapia. O desafio agora é tornar acessíveis esses novos tratamentos. Nós não queremos que o sistema público fique com terapias que são menos avançadas, enquanto que apenas uma pequena parcela da população, menos de 10%, tem acesso a terapias muito avançadas. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.